A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou o Pedro e estamos aqui nesse terceiro episódio dessa série maravilhosa que está sendo toda quarta e sexta aqui no canal. O que gera transformação é colocar em prática e estou dividindo com vocês algumas atitudes práticas para que a gente possa ter uma transformação verdadeira na nossa vida. No primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre a transformação e sobre o que é colocar em prática, sobre ser perseverante na prática daquilo que nós devemos fazer para que aconteça essa transformação. No segundo episódio, falamos um pouco de arrependimento. E nesse terceiro episódio, nessa quarta-feira, vamos falar de oração. Uma atitude que tenho para mim e creio que todos os crentes deveriam pensar dessa maneira, que é uma atitude que devemos tomar diariamente e constantemente. Isso tem que ser não queria dizer uma rotina, mas uma coisa que já fosse de nós, sabe? Fosse natural nosso. Assim como nós conversamos com outras pessoas, a oração, que é a nossa conversa com Deus, deveria ser muito mais importante do que tem sido hoje no meio cristão. Mas enfim, vamos falar um pouco disso, o que é, por que a gente tem que fazer nesse vídeo. Então fica por aqui. Se você não assistiu os outros episódios, tá aí no canal, vou deixar por aqui. Tem esse que tá aqui desse lado e esse que tá aqui desse lado também, para você assistir todas as quartas e sextas, às 8 horas da noite, um episódio novo, até que a gente finde essa série. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre oração. Para a gente entender sobre essa atitude prática que a gente deve tomar, a gente tem que entender o que é oração, e eu quero explicar aqui de uma maneira bem simples. Mas antes, eu quero dizer para vocês que nesses vídeos, o meu objetivo não é extrair todo o assunto, falar dele num todo de uma maneira completa e geral, porque senão a gente não ia ter tanto tempo assim, o vídeo ia ficar com 2, 3, 4 horas e eu não ia conseguir acabar com o assunto aqui, esgotar o assunto aqui. Mas é para te ensinar de uma maneira um pouco melhor, para que você possa entender e te levar a estudar também desta maneira, tá? Mas a pergunta que a gente quer fazer aqui agora é o quê? O que é a oração? Vou dar um exemplo para que você possa entender de uma maneira bem simples e bem direta. Quando a gente chega no nosso trabalho, dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão lá, e dependendo do que você for ter que resolver lá no seu trabalho, vai ser necessário que você converse com alguém, que você passe alguma informação, que você peça alguma coisa para alguém. Isso é uma conversa. A oração não é diferente. É apenas uma conversa com Deus. Uma conversa com o seu pai, o seu amigo, o seu criador, o seu orientador. A Bíblia diz assim, para que a gente ajoelhe no nosso quarto, feche a porta e ore ao Pai. Fale com o Pai, converse com o Pai. A Bíblia diz também que a gente tem que ter um coração sincero, um coração voltado ao Senhor, com verdade, para orar. Ou seja, a oração é uma conversa sincera, uma conversa verdadeira, uma conversa de coração aberto com Deus. É uma conversa, simplesmente uma conversa. Mas para que a gente possa entrar mais dentro desse assunto, vamos ler Mateus capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 13, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus está dando algumas orientações acerca da oração. E alguma das orientações que ele dá é para que a gente entre no nosso quarto. O que quer dizer quarto? Quarto quer dizer intimidade, quer dizer uma coisa mais íntima, mais secreta. Não diria secreta, mas uma coisa mais fechada, mais reservada.
Então Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai em secreto. Todo mundo não precisa saber o que está falando. Ora ao seu pai em secreto. Naquela época, a Bíblia diz assim, que os pagãos, eles ficavam repetindo as mesmas coisas, repetindo, achando que eles seriam ouvidos por causa das suas repetições, e não é assim que funciona. Na verdade, é necessário que você fale com sinceridade, converse com o Senhor com sinceridade, de coração aberto, para que Ele te escute. Você não precisa falar muito, repetir muito para Deus escutar você. E após isso, Jesus, ele ensina, ele dá um roteiro de uma oração, dá um esboço de uma oração, aquilo que você deve seguir. Na verdade, não é necessário que você repita a oração do Pai Nosso. Eu entendi que a oração do Pai Nosso é, na verdade, um roteiro. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu quero fazer um vídeo só sobre essa oração, mas a oração começa assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, cada momento, cada parte dessa oração, ela vai explicar para a gente uma coisa. Uma parte da oração você glorifica ao Senhor, você exalta o nome dele. A outra parte você peça ao Senhor que a vontade dele seja feita acima de qualquer coisa, assim como ela já é feita lá no céu. Peça a ele o seu pão de cada dia, faça ali os seus pedidos, peça perdão pelos seus pecados, assim, se você perdoar também, é claro. Peça para que ele para que ele te ajude nas suas dificuldades, nas suas tentações, para que ele te livre do mal. É no nome de Jesus que você ora. Então Jesus, ele vai ensinando de várias maneiras, não só nessa oração do Pai Nosso, mas ele vai ensinando a gente de várias maneiras como que a gente deve orar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que não adianta a gente ficar desesperado. Tem momentos na nossa vida que a gente passa por algumas aflições, que às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus que pode nos ajudar a resolver aquilo que a gente precisa resolver. A gente corre para todo lugar e a última coisa que a gente quer correr é para a oração. A última coisa que a gente lembra. Fica tão ansioso, tão nervoso com tudo que está acontecendo na nossa vida, mas a Bíblia diz assim: não fica ansioso. Ora, fala com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz assim: orai sem cessar. Então a Bíblia nos ensina que a gente deve orar. A Bíblia nos ensina para que a gente não fique ansioso, para que a gente não coloque ansiedades, problemas na frente, mas que a gente ore em primeiro lugar. E não só quando a gente está ansioso ou quando a gente está com algum problema, mas ore sem cessar. Então, Pedro, o que é a oração? A oração é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. É uma conversa, um diálogo com o Senhor sobre tudo da sua vida, sobre todos os momentos e em todas as horas. É necessário que você ore. Mas, Pedro, não estou passando por nenhum problema, não estou passando por nada agora. O que eu faço? Ora ao Senhor, agradeça a Ele. Sempre tem alguma coisa para você orar. Tem um pastor que dizia assim: ore para que Deus não te dê motivos para orar. Porque se você não orar, Deus vai te dar motivos para você orar. Tem um louvor de Samuel Mariano, se não me engano, que diz: orar. Quando o céu sentir saudade, ele cria situações que te traz de volta para o altar. Para o altar do quê? Da oração. Então, até aqui a gente já entendeu o que é a oração. É uma conversa com Deus que a Bíblia nos ensina todo um roteiro do que é necessário ter nessa oração e que a gente deve orar sem cessar, porque a gente tem que ter intimidade com Deus, tem que conversar com Ele todos os dias. Isso tem que ser uma coisa constante. Mas por que a gente deve orar? Eu separei aqui uma lista de algumas coisas e algumas referências bíblicas para que a gente venha entender o porquê que eu tenho que orar. Eu entendi o que a oração é uma conversa que a gente faz com Deus ali, que tem que ser uma coisa diária, mas por que isso tem que acontecer? Alguns dos motivos que a gente pode orar: fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente é casado, a gente tem pai, tem mãe, tem irmão, ou vive com alguém, a gente tem um relacionamento com essa pessoa.
mas a gente não consegue ter um relacionamento com essa pessoa se a gente não conversar com ela, se a gente não ter um diálogo, se a gente não dividir informações com ela. Outra coisa, receber orientação divina. Quando a gente está com alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda, a gente pergunta através do quê? Da conversa. No caso do Senhor, nosso Deus, a oração, para que a gente receba a orientação de algumas coisas em algumas áreas da nossa vida. Encontrar paz e consolo através da oração também. Quando a gente está triste ou tem alguma perda, infelizmente, ou está passando por alguma coisa, está desanimado, está sem paz, a gente vai conversar com a pessoa, que a pessoa dá aquela palavra que nos acalma, que nos acalenta. Não há nada melhor do que ter esta palavra, do que ter esse consolo e esse conforto da parte do Senhor nosso Deus. E através do que a gente consegue isso? Da nossa oração. Em Mateus capítulo 7, o versículo 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então a Bíblia já nos fala: pede, que vai ser dado para vocês. E como que a gente pede, gente? É através da oração. Por isso que a gente deve orar. Busca através do quê? Da oração. E você vai encontrar. Bate, vai atrás, corre atrás, através do quê? Da oração. Que você vai conseguir. A Bíblia nos afirma isso, ela nos dá essa certeza. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então, aqui em Tiago, a Bíblia nos orienta mais o motivo de por que nós devemos orar. É necessário nós orarmos também um pelos outros, não só por nós, mas pelos irmãos, pelas pessoas que nos rodeiam. Por que, Pedro, eu preciso orar? Porque através desta oração que você faz pelos outros, não é por você. Pelos outros você vai ser curado. Eu lembro que eu estava comentando esses dias lá no serviço de Jó. Jó, ele foi curado e ali a sua vida foi restaurada no momento em que ele estava orando pelos seus amigos. Não era nem por ele, era pelos seus amigos. Então a gente já tem testemunho na Bíblia e afirmação. Na Bíblia, a certeza bíblica da palavra de Deus de que se a gente orar, orando uns pelos outros, ou seja, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, a gente será curado. Então, mais um motivo de por que nós devemos orar. Vou colocar mais um motivo aqui, o último, mas não menos importante. Em Filipenses 4:7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7. Diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar. Mas em Filipenses, no versículo 6, lembra que a gente falou? Para que a gente não tivesse ansioso por nada. No versículo 6, diz para que a gente não tivesse ansioso. Para que a gente orasse em vez de ficar ansioso. Porque se a gente orasse nesse momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai estar conosco, ela vai nos orientar, nos guardar e nos guiar naquilo que é necessário que nós façamos. Vai guardar a nossa mente, vai guardar o nosso coração, através de quem? De Cristo Jesus. Então o versículo 6 nos orientou o quê? Ore. Não fica ansioso, ora. Mas por que orar? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente. E a Bíblia nos mostra outras diversas maneiras, diversos benefícios de que nos mostram o porquê nós devemos orar. Para que a gente venha adquirir mais intimidade com Deus, para que a gente venha ter orientação divina, para que a gente venha ter respostas de Deus e providências de Deus. Lembro quando o povo, estou lendo a Bíblia ali de maneira, ela como um livro mesmo, assim, inteira, e passando ali por Gênesis, Êxodo, a gente entende
as conversas de Moisés com Deus. O povo reclamava aqui, Moisés ia e conversava com o Senhor, e Deus enviava providência. E com a gente não é diferente. A gente passa por alguma coisa, ou às vezes a gente precisa de alguma providência, basta a gente orar segundo a vontade do Senhor. Se assim for a vontade dele, ele nos concede, ele envia a providência para nós. Ah, Pedro, mas me explica como que qual que é o modelo, como que eu faço para orar? Em Mateus, o capítulo 6, do 9 ao 13, que a gente leu ali do 6 ao 13, mas do 9 ao 13 tem um Pai Nosso. E como eu falei um pouco anteriormente do vídeo, é um roteiro de como a gente deve orar. Deve orar ao Senhor, direcionado ao Pai, Pai nosso que estás no céu. Glorificar ao Senhor, santificado seja o teu nome. Pedir a vontade nele, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como já é no céu. Fazer os pedidos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e pedir perdão, perdoai as nossas ofensas. Então, a oração do Pai Nosso, ela já é ali um modelo de oração. Mas nós podemos ver o modelo também em Mateus capítulo 26, do versículo 36 a 46, que é quando Jesus estava lá no Getsemane, e por 3 vezes ele pediu o que ele queria. Isso eu achei interessante, por isso que eu coloquei ele nesse modelo de oração. Por 3 vezes ele pediu o que ele queria, mas juntamente com o pedido que ele queria, ele colocou acima de qualquer coisa a vontade de Deus. Ou seja, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que acima de qualquer coisa a sua vontade venha prevalecer, mas que a vontade do Senhor prevaleça. Eu quero que esse cálice seja passado, não quero sofrer isso, mas se for a vontade do Senhor, tudo bem, que a vontade do Senhor venha prevalecer. Ele fez isso uma vez, orou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade venha prevalecer. Foi encontrar com os discípulos, eles estavam dormindo, depois voltou e orou, e isso aconteceu por 3 vezes consecutivas. Então, a gente tem que entender, aprendendo com Jesus, que a gente vai fazer pedidos na nossa oração, mas a maior parte deles, 100% deles, tem que ser direcionado à vontade de Deus ser realizada na nossa vida. Não aquilo que nós queremos, mas a vontade dele. Porque uma oração alinhada com a vontade de Deus é a melhor coisa do mundo. Você fazer uma oração direcionada juntamente com a vontade de Deus é resultado convicto e na certa. Agora vou dar algumas dicas para uma vida de oração mais eficaz. Vamos ler aqui em Salmos, capítulo 5, versículo 3. É um salmo de Davi. Diz assim: minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Primeira orientação e dica: ter um tempo diário dedicado à oração. Lembra que eu falei que é necessário a gente ter ali todos os dias? O salmista diz assim: tu ouviu a minha voz de manhã, ó Senhor, e pela manhã, ou seja, tinha um tempo determinado, tinha um momento determinado para que aquela oração, aquele momento de oração fosse feito. Com a gente não deve ser diferente. Ai, Pedro, mas eu acordo muito cedo para ir para o trabalho. Eu também, eu saio de casa orando, mas quando eu chego em casa tenho ali o meu período, o meu momento de oração com o Senhor. Em Salmo capítulo 66, versículo 17 até o 19 diz: a ele eu gritei com a minha boca, e ele foi exaltado com a minha língua. Se eu considerar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, e ele atendeu a minha voz e a minha oração. O que isso quer dizer? Manter um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração humilde diante de Deus. O salmista aqui, ele entendeu que ele era pecador, ele era errante. Ele ainda falou: se eu considerar todas as minhas iniquidades, Deus nem vai me ouvir. Ele entendeu, ele sabia que ele era pecador e não era perfeito, era errante, tinha diversas iniquidades. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme diante daquilo que o Senhor tinha colocado. A oração, não desistiu da oração, mas reconheceu, teve um coração humilde, sincero e verdadeiro.
diante de Deus, e é isso que o Senhor ele nos orienta a fazer. Há mais uma dica, em 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: "E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve." Acabei de falar referente à vontade de Deus, mas nessa dica eu queria impulsionar você a usar as Escrituras como base para as suas orações. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, isso já se encaixa com o que Jesus falou lá em Mateus, que nos ensinou naquele roteiro do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então, se a gente pedir direcionado à vontade dele, ele nos ouvirá. Então, as Escrituras nos ensinam isso. E é isso que eu quero te impulsionar. Usar as Escrituras como base para as nossas orações. Eu acho lindo quando as pessoas oram e citam ali as Escrituras. Senhor, porque a tua palavra diz, eu acho maravilhoso. Eu tento usar nas minhas orações porque é necessário que a gente use as Escrituras, a palavra de Deus, como nossa bússola, nosso dicionário de fé, nosso orientador, para que a gente possa melhorar a cada dia, receber essas orientações e melhorar na nossa vida com o Senhor em todos os dias e em todos os momentos. Então é necessário que a gente use as Escrituras para que a gente venha melhorar todos os dias e em todos os momentos diante do Senhor. E eu quero te impulsionar a ter uma vida de oração, separar ali o seu momento de oração todos os dias, porque é através da oração, intimidade, buscando mais intimidade com Deus, buscando a direção divina, buscando orientações de Deus, que a gente vai conseguir ter uma transformação na nossa vida. E essa que é mais uma atitude, uma das mais importantes que a gente tem que ter para que a gente venha ter uma transformação verdadeira na nossa vida. Não podia acabar esse vídeo sem orar por você e sem orar com você, para que a gente consiga melhorar e evoluir a nossa vida de oração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, estou neste momento em Tua presença, com os meus irmãos que estão me escutando do outro lado da telinha. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha estender as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos, venha abençoá-los de uma maneira completamente especial. Venha dar força aos Teus filhos e ensiná-los para que eles venham a cada dia evoluir na sua vida de oração, para que eles venham crescer, ó Pai, na intimidade com o Senhor e num relacionamento mais profundo com o Senhor através da oração. Ensina-nos, ó Pai, a direcionar a nossa oração alinhada com a Tua vontade e usar como base as Escrituras, a palavra que o Senhor deixou, para que nós possamos usar como nossa bússola e nossa regra de fé. Senhor, nos ajuda e nos orienta todos os dias e em todos os momentos da nossa vida para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo te abençoou e te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma informação melhor para passar, pode passar aqui, tem sempre alguém lendo. Em breve vamos fazer aí, quem sabe, uma série somente sobre oração, para que a gente venha se aprofundar sobre isso. No próximo episódio, que sai nessa sexta-feira, vamos falar um pouquinho sobre o jejum. O roteiro está abençoado, então não perde, às 8 horas da noite em ponto. E não esquece, por favor, o que gera transformação é colocar em prática. Deus te abençoe e até a próxima.